Um bebê faminto pode lidar temporariamente com sua fome, alucinando a satisfação que lhe ser dado do seio, com todos os prazeres que normalmente obtém dele, tais como o gosto do leite, o calor do seio e ser segurado e amado pela mãe. Mas a fantasia inconsciente também toma a forma oposta de sentir-se privado e perseguido pelo seio que se recusa a dar essa satisfação. Esse trecho foi escrito em 1959 pela Melanie Klein no livro Inveja e Gratidão. Eu sou a Vicky Fernandes, psicanalista e publicitária, e esse é o podcast Neurotiquem? Aqui a psicanálise e assuntos relacionados serão abordados com uma linguagem democrática. Fica à vontade, o divã é todo seu. Quem nunca idealizou alguém ou alguma situação que aperte o primeiro pause desse episódio? A nossa companhia de hoje vai ser a Monique Rocha Maciel, advogada formada pela PUC do Rio Grande do Sul, psicanalista formada pela Sociedade Paulista de Psicanálise e também atua em consultório particular. Monique, seja muito bem-vinda ao Neurotiquem! Muito obrigada, que alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu que agradeço. Olha, para começar a pauta desse bate-papo, já vou começar trazendo a teoria para cima da mesa, fazendo jus a um dos grandes nomes da psicanálise, que é a nossa mamãe toda poderosa Melanie Klein. De acordo com o dicionário de psicanálise, para Klein, que sempre defendeu o termo posição ao invés de fase, para falar sobre os estados psíquicos que a gente passa e que não necessariamente tem um começo, meio e fim. Para ela, assim que a gente nasce, durante os primeiros meses de vida, estabelecemos uma relação com o mundo externo a partir do seio da mãe. E é aí que o babado psíquico acontece, minha gente. O seio bom é aquele que amamenta e atende o bebê no momento que ele solicita. Já o seio mau é quando o desejo dele não é atendido, por qualquer que seja a razão ou circunstância. De forma sintética, na posição esquizoparanoide, o bebê fantasia os dois seios. Na posição depressiva, ocorre uma integração e ele percebe que o seio bom e o seio mau são o mesmo. Monique, como você tem visto no consultório as idealizações e projeções nas redes sociais e como elas têm afetado de maneiras diferentes a vida dos indivíduos, tal como um seio bom e o seio mau? Bom, na clínica, eu poderia falar que seria a clínica das idealizações, a maior parte do meu trabalho, dos meus pacientes. E, inclusive, eu mesmo, na minha própria análise, tem muita idealização. A gente idealiza a todo momento. Eu acho muito bom, muito saudável a gente normalizar, falar sobre isso abertamente. Não, eu não idealizo. Eu acho que isso não nos serve de nada. Acho muito bom trazer isso muito para a realidade, o quanto a gente idealiza. E isso é muito prejudicial em vários pontos da nossa vida, em todos os pontos da nossa vida. Que é como é que eu vejo isso, né? Os meus pacientes na clínica falam muito sobre autoestima. Eles vêm com muitos sintomas depressivos, ansiosos, sobre, porque eu não tenho autoestima, minha autoestima não é boa. E aí eu percebo muita idealização sobre isso quando eles aprofundam e vão discorrendo sobre esse sintoma de não se achar com autoestima boa. Porque eles falam, eu não gosto desse meu jeito, eu me acho pontualmente tímido, eu não gosto do meu nariz, algo relativo à aparência. E aí eu vou percebendo que, e faço uma analogia como aquilo da positividade tóxica, eu acho que a gente tem algo como autoestima tóxica, um conceito que eu ouso a construir, no sentido de que como se fosse autoestima, se a gente se sentisse autorizado a ter autoestima, só quando a gente gostar tudo em nós mesmos. Então, a gente precisa se achar perfeitos fisicamente, emocionalmente, a gente achar se eu tenho insegurança, se eu fico pontualmente deslocado, se eu fico insegura em determinada situação, tá errado. Então, eu não me amo porque eu idealizo de alguma maneira que tem um outro que aí tem autoestima boa, porque esse outro não se sente inseguro, esse outro gosta de tudo em si. E eu percebo que já tem muita idealização nisso. Aí a gente vai conversando sobre isso, como autoestima não necessariamente é sobre gostar de tudo na gente, mas sobre aceitar. Aceitar que a gente não comanda tudo em nós mesmos, somos faltantes, insuficientes, e como é importante que a gente consiga acolher isso. Acho que nas redes sociais a gente vê muito
essa posição dita pela Klein, a esquizoparanoide, quando a gente pensa na cultura do cancelamento, que é algo muito presente e muito contemporâneo. Porque a gente tem uma tendência, a gente cancela o outro, não em todas as vezes, e eu não quero entrar no mérito se é legítimo ou não, porque eu acho que, né, tem muita coisa boa nisso, acho que vamos legitimar o senso crítico, não vamos, é ruim sempre cancelar o outro. Não, às vezes isso faz a gente crescer como sociedade, mas vamos pegar que também, na cultura do cancelamento, pode ter muita idealização nossa. Então eu cancelo, eu extermino o outro, porque ele não é perfeito. E isso pode ser muito temerário, porque, de novo, citando Freud, a psicologia individual é a psicologia social. Então, quando eu cancelo o outro por ele não ser perfeito, eu também não estou me autorizando a não ser perfeita. Então, eu não me autorizo, porque ninguém é perfeito. Então, a pessoa fica muito encismada, fica muito pequenininha. Então, me parece que a autoestima é muito mais sobre acolher, inclusive, o que a gente não gosta na gente, do que ficar pautada nesse ideal. Não, eu só vou me achar merecedor de uma autoestima boa quando eu gostar de tudo em mim. Me parece que é uma busca muito idealizada. Super, até complementar isso que você falou, eu venho percebendo cada vez mais, inclusive eu acho que eu verbalizei bastante isso nas últimas 3 semanas com os pacientes, que a angústia, né, assim mesmo, com a angústia de acessar esse lugar de que não necessariamente você vai ser tudo aquilo que você projetou e mais do que projetaram em você. Digo mais, né, assim, é um dos pontos que eu quero inclusive trazer aqui no nosso bate-papo, do muito que tem também de uma expectativa do mundo externo, seja de família, seja, né, de pessoas que estão ao seu redor, amigos, amigas, parceiros e assim por diante, né, mas esse lugar da angústia é muito curioso quando a gente percebe que a angústia precisa fazer parte da nossa existência, né? Até a Elizabeth Roudinesco, ela escreveu no Dicionário Amoroso da Psicanálise que sem a angústia a gente seria ainda mais angustiado, quer dizer, a gente não tem muito para onde fugir, né? Mas que lugar é esse que a gente se coloca nessa posição de que então essas nuances do algo muito legal para ser sentido ou algo que gera uma baita de uma angústia não possa ser acessado, né? Fica ali até num lugar meio infantilizado, utópico até, do que eu não posso acessar. Eu acho que vai muito de encontro com esse lugar daquilo que eu sou, não atendo às projeções que eu mesma estipulei para mim, essas idealizações, mas, cara, assim, abraçando essa causa, tudo não terás, né? E como que o indivíduo recebe e percebe a vida a partir do momento que ele não vai ter tudo que ele deseja, que ele almeja, né? E aqui eu tô expandindo, gente, tô falando de uma questão material, tô falando de uma questão física, cara, tem tanta coisa, né? Por isso que eu acho que até as redes sociais, elas incentivam muito até um certo capitalismo de consumo, para que você, comprando, possa acessar e chegar mais perto de uma forma muito vazia daquilo que você deseja, projeta ou que a sociedade espera de você. Sim. Perfeito. Eu acho que isso de que somos faltantes, a angústia faz parte, acho que isso é algo que a gente constrói na nossa consciência, vamos pensar racionalmente, só que eu acho que ter essa construção não nos blinda, digamos assim, de cair num lugar emocional. Na minha clínica eu falo muito isso com os meus pacientes. Por mais que se construa isso através de recursos, o que a gente acredita, isso não nos dá a segurança de estar sempre nesse lugar de, tudo bem a falta, tudo bem não ser o suficiente, porque a gente tem um emocional que não submete à nossa razão. Então, é um esforço contínuo, eterno. Não acredito, acho que é por isso que eu gosto muito, inclusive, da teoria da Klein, que ela faz questão de frisar essa posição esquizoparanoide, que é a nossa fase mais primitiva do nosso emocional, não como uma fase, gente, então tem lá 2 anos, 3 anos de idade, sei lá, 30 anos, e a gente para. Não, a gente usa isso, a gente é refém desse emocional mesmo, eternamente. Ela até fala uma frase que eu acho forte, mas concordo muito, que é a posição esquizoparanoide, ela tem início com o nosso nascimento, e fim com a nossa morte. Ai! Forte, né? Nossa, banho de água fria, entendeu, gente? Por isso que eu acho que o campo da psicanálise é um campo que exige, eu acho que nos exige, enquanto profissionais, muita humildade, constante vigilância pra gente se manter humilde e não sucumbir, porque a gente sabe teorizar. E ok, isso racionalmente serve. Nós somos humanos também, estamos submetidos a emocional.
E olha que bom que você falou isso. Eu sabia que eu tava pensando numa pauta de outro episódio, assim, do poder colocar os psicanalistas e psicólogos e pessoas que atuantes na área da saúde mental, de falar, gente, a gente também sofre, a gente também idealiza, a gente também passa por momentos na vida, e por isso tão importante o fato de sermos psicanalistas e também termos os nossos analistas, né? Fica aqui, inclusive, minha eterna gratidão ao meu analista que já me acompanha há uns bons anos, mas é esse lugar da gente, da sandalinha da humildade. Assim, tipo, cara, eu acho que a Manu, no primeiro episódio do podcast, ela falou sobre o mito de Quiron, se eu não me engano. Eu não vou saber replicar ipsis literis aqui, mas eu posso deixar até na descrição do episódio. Fala justamente isso, né? De um guerreiro que ele luta, que ele tem as suas cicatrizes, mas isso não impede ele de poder olhar para as cicatrizes dos outros. Mas enfim, fechando aqui o parênteses, que a gente desviou rapidinho o assunto, mas esse lugar do saber que essa posição, ela só acaba quando a vida termina, pode ser um lugar angustiante para o indivíduo, né? Porque então parece que a gente vai estar sempre correndo atrás do rabo, sabe? Sim. Mas me parece, eu acho que o Freud falam que ele tinha uma visão, algumas pessoas falam que é pessimista sobre a existência, eu acho que é só realista, que acho que sim, acho que é uma constante vigília e um esforço, até por isso que mesmo o psicanalista tem que fazer análise, pelo menos eu acho que isso nos torna melhores pessoas e consequentemente melhores profissionais. Acho que sim, acho que a ideia é essa, correr atrás do próprio rabo, mas percebe que isso é angustiante por si só, essa ideia, então como é tentador mesmo, e isso psicamente a gente tem muita justificativa de usar a idealização. Então é melhor idealizar que não. Então em algum momento eu vou ter um ponto de chegada, que bom, aí eu vou estar completo, pleno, suficiente, muito idealizado. Eu não vejo isso, a nossa existência na realidade, comportando esse lugar, assim, contínuo. Não que a gente não possa ter momentos disso, conscientizar, dar valor às coisas, acho que isso é essencial, inclusive, mas não tentar impor isso à continuidade, assim, da nossa existência. Então, quando eu alcançar tais coisas, quando eu tiver tal idade, aí a minha vida vai ser, eu uso uma analogia que é uma reta só, assim, uma reta linear. E porque me parece que a nossa existência é muito aquela coisa do eletrocardiograma. Sobe, desce. E quanto isso nos exige fôlego emocional mesmo para comportar esse sobe e desce. Super, nossa, total. Sabe uma coisa que eu venho escutando muito assim na clínica? Eu acho que isso acaba pegando até um gancho do último episódio sobre o amor de hoje que eu gravei com a Aline. Depois dessa pandemia, né, a gente ainda tá vivendo, ela segue existindo e acontecendo, mas tem um lugar onde as pessoas ficaram muito carentes, né, de estarem próximas de outras pessoas, por fatores óbvios do que essa situação toda nos brindou. Mas principalmente para as pessoas que estiveram solteiras, solteires, né, nesse processo, passou-se a ter uma idealização de que então a vida vai ser muito mais legal e a vida vai estar completamente solucionada quando eu me casar, quando eu tiver alguém ao meu lado. Né? Inclusive foi muito curioso que nesse processo houve muitos rompimentos, muitas separações, muitas pessoas quebrando esse núcleo, né? Às vezes familiar, às vezes de uma relação de duas pessoas que não tinham filhos ainda envolvidos, mas olha como passa a ser muito curioso, e eu percebi isso muito em mulheres, né? Essa projeção que tem a cereja ali do bolo é a sociedade que estimula com que, inclusive, a mulher esteja numa condição civil como casada, né? E aqui eu não vou nem entrar no layer de gênero, minha gente, porque assim, a gente sabe que estamos numa cultura que estimula muito com que a mulher siga esse lugar heteronormativo, tá? Então não vou trazer nem isso pra pauta, mas assim, a gente abre um outro lugar, para um outro caminho muito interessante, inclusive, para a gente abordar. Mas voltando um pouco, né, nesse sentido, a projeção da mulher no momento que eu me casar, as coisas vão estar absolutamente solucionadas, porque é isso que a sociedade espera de mim, né? Então, me parece até um lugar muito perigoso a gente, inclusive, responsabilizar algum fator externo como única possibilidade de se garantir essa idealização. E aí, quando se chega lá, acontece o que a gente já sabe. A pessoa vai acessar, de novo, outros tipos de angústia, ela vai acessar que, chegando lá, ela vai almejar outro tipo de coisa, outro tipo de situação. E é um vórtice, é um negócio que nunca acaba. Assim como a própria teoria da Melanie, né? Me parece que até a busca disso é constante. Sim, concordo, constante, busca constante. Eu acho que esse é o que temos de mais real, né?
já que a ideia aqui é o real versus ideal, me parece que essa busca constante é o mais real mesmo sobre isso da posição da mulher. Acho que sim, a gente é estimulada. Eu queria trazer aqui um pouquinho, de maneira super resumida, teoria do Freud. Freud falou muito sobre idealização na introdução ao narcisismo, no artigo dele de 1914, que ele traz a nossa constituição a partir do olhar do outro. Então a gente aprende a falar, a gente aprende a se ver depois, no momento posterior, que o outro nos vê, que o outro nos ouve. Então, olha o grau da dependência do outro, quanto o outro tá dentro da gente psiquicamente e de maneira inconsciente. Por isso que eu acho tão temerário as pessoas que falam, ai, não, eu não me preocupo com o outro, eu não tô nem aí pro outro. Me parece que só tá muito inconsciente. Até a página 2. E como tudo que fica inconsciente é mais temerário, porque aí é o inconsciente que tá dominando essa pessoa, porque ela não tem, sequer consegue ver a importância em algum nível que o outro ocupa. Então, é isso, eu queria embasar um pouquinho com a teoria de que o outro, ele é constituinte no nosso psiquismo. Então, por isso eu acho que a importância do tema, da idealização, é a importância de legitimar que sim, o outro tá na gente. E eu acho que o ponto importante é o nível. Porque Freud fala, vamos pensar numa configuração familiar com pais ou criadores com uma estrutura narcisista muito forte. Então, como a gente se vê dependendo que o outro nos veja, vamos pensar que esses pais ou criadores não consigam ver, reconhecer esse sujeito além de si. Então, eles veem nesse bebê, nessa criança, só o que não reconhecem ele, a singularidade. Vem só projeção, como uma estrutura narcisista básica, assim. Aquela ideia, vamos usar uma ideia que eu acho que esclarece. Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Então, tudo que for de autêntico dessa criança, de alguma maneira vai ser recriminado. E eu acho que esse é o perigo. E eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado na clínica, que a gente é muito demandado nesse sentido, de pessoas que têm o eu verdadeiro, né, o eu subjetivo, a alteridade muito empobrecida, porque ocupa um lugar muito grande no psiquismo esse ideal de eu que é introjetado dos pais. Então, acho que é muito preocupante isso. Acho que é muito o objeto do nosso trabalho, que é defender a singularidade, o que é nosso verdadeiramente. Eu acho importante falar isso. Porque algumas pessoas não entendem, por que então eu devo odiar meus pais? Por que eles fizeram isso comigo, né? Se os pais amam os filhos, por que eles não me reconheceram? Eu acho importante falar isso, porque a gente idealiza os pais, né? Então, por que eles fizeram isso? Antes de ser nossos pais, eles foram filhos. E são humanos, né? Exato. Erram também, todos erram. E por terem sido filhos, talvez esses pais deles não tinham também esse recurso de conseguir ver eles, legitimar a subjetividade deles, para que então eles conseguissem nos ver. Então acho que a psicanálise faz esse convite com um olhar que propicia um perdão. Perdão, de repente, fiquei um pouco piegas, mas me parece que faz sentido. Emocionalmente a gente pode ter raiva e tal, mas essa compreensão que não é, me parece que não é consciente. O pai faz isso porque é ruim, ele não quer legitimar a singularidade do... Não me ama, né? Isso. Esses pais não me amam. E eles não conseguem fazer isso pra eles. Talvez eles mesmos não estejam autorizados a ser quem realmente são, ainda estão com aquela carapuça do ideal dos pais deles, que eles não se permitiram sair disso. Então, olha como a gente vê a sequência de um ciclo muito cruel de pouca subjetividade, né? E a gente tá falando isso individualmente. Eu acho que isso vai pro social, né? Como Freud diz na Psicologia das Massas e Análise do Eu. Quando a gente fala de psicologia individual, a gente fala da psicologia social. E aí a gente vê um momento político em que a subjetividade, a gente tem a tendência a atacar a subjetividade do outro, né? Impor isso de, não, o outro precisa ser igual a mim. Em algum nível que a gente tem essa tendência a espelho. E como é bom a gente, de novo, ficar num estado de vigília, porque quando eu autorizo o outro a ter a subjetividade dele, ainda que seja diferente da minha, e ainda que isso me incomode, porque a gente não precisa gostar de tudo, a gente não gosta de tudo nem na gente mesmo. Quando eu autorizo esse outro a ser, eu também tô me autorizando. E eu acho que isso é muito poderoso.
Sabe, me vieram duas coisas muito fortes agora conforme você foi falando. A primeira delas é que a partir do momento que até na clínica a gente chega nesse momento do identificar que esses pais como humanos também erraram e que talvez não tenha sido de propósito, tenha sido com os melhores recursos que eles tinham ali nas mãos, eu percebo que as pessoas se colocam numa posição oposta do tipo, cara, então eu tenho que odiar os meus pais, os responsáveis que me criaram? Não, a gente pode identificar sim e pode autorizar esse indivíduo a falar, cara, eu amo ou não amo os meus pais ou os responsáveis que me criaram, identifico que fizeram A e B, que me deram recursos suficientes para me tornar um adulto melhor, com um ego mais estruturado, mas em contrapartida, eles também fizeram tantas outras coisas que para você, de uma forma ou de outra, não emplacaram de uma forma positiva. Mas mais uma vez, isso não deslegitima quem são esses humanos que te criaram, mas enfim. E outra coisa que eu também pensei, até compartilhando um pouquinho de uma experiência pessoal, recentemente eu fiz uma transição de carreira e eu percebo que eu tardei um pouco mais para fazer essa transição, não porque eu não achava que era isso que eu queria fazer, no caso a psicanálise, mas porque eu sabia que tinha uma projeção muito grande, uma expectativa muito grande do mundo externo para o caminho que eu estava trilhando, já trabalhando há mais de 11 anos no marketing, sabe? Então, eu saí desse ideal que por 11 anos eu construí e deixar de fazer parte desse núcleo e começar, entre aspas, do zero, já não tão do zero assim, mas algo novo, me parecia quase que perder absolutamente tudo que eu idealizei ao longo de 11 anos, né? E eu não idealizei isso sozinha. Né, tinha uma figura de uma família composta por algumas pessoas que também, no fim das contas, projetavam isso em mim. Então, eu, assim, tô até comentando algo pessoal aqui com vocês, porque às vezes a gente acha que a idealização, ela tá única e exclusivamente no âmbito das relações afetivas, né, ou nas relações de amizade, ou nas relações de subordinado e chefe. Mas isso amplia até mesmo pro que você é, para sua concepção como ser humano, indivíduo no mundo, e como que você recebe isso do outro, né? E aí a gente sabe que você tem que emplacar várias lutas, todos os dias são lutas diferentes, né? Então a cereja do bolo, aqui replicando o comentário que eu fiz agora há pouco, é você ter que lidar com a sua idealização, com a angústia dessas idealizações que nem sempre vão se concretizar, e o que o outro idealiza de você, né? E até pegando esse gancho, tem uma pauta que foi abordada em setembro de 2020 no podcast Bom Dia Óbvios, com a participação da historiadora Giovanna Eliodoro, o psicanalista Lucas Lidick e a condução da Marcela Ceribelli, que fala justamente sobre a comparação ser inimiga da felicidade. Ali eles questionam muito dessa idealização material que o capitalismo estimula constantemente. Eu gostei muito de uma frase que eles falaram sobre a tangibilização de ser aceito e amado, que me parece, além de tudo, uma idealização de querer atender a todas as expectativas do outro. A gente estava falando sobre idealização nossa perante os elementos externos, né? Mas e quando a idealização dos outros nos impacta diretamente? Eu acho que quando a gente fala justamente pelo outro estar na base da nossa constituição psíquica, quando a gente fala do outro, do julgamento do outro, da expectativa do outro, isso só nos incomoda porque de alguma maneira isso tá dentro da gente mesmo. Então acho que tá tudo no sujeito. Não sei se isso esclarece a questão que tu trouxe. Super. Eu queria tentar, pra gente deixar mais claro possível pra quem esteja nos ouvindo, pra gente tentar localizar, assim, claro que a gente tá falando sobre afeto, né, psicanálise é sobre afeto, sobre algo abstrato, mas vamos pensar se a gente pudesse ir lá, colocar um microscópio, ver isso na gente hoje, por que isso acontece, tentando tornar mais fácil a teoria que ampara isso. Se a gente fosse lá com o microscópio e colocasse isso no nosso afeto, a idealização nos protege da ansiedade, de nos reconhecer insuficientes, de que a gente não dá conta de tudo, da frustração, porque é mecanismo de defesa, né? Idealização é mecanismo de defesa. Então, eu gosto de pensar que mecanismo de defesa tem a intenção muito legal, que é nos proteger da dor, da frustração, mas na prática, é aquela coisa, o inferno tá cheio de boas intenções, nossos mecanismos de defesa são super bem intencionados, mas olha, se eu tivesse poder eu falaria, ó, muitos de vocês estão dispensados, porque eles
Gente, voltem para suas casas, entende? Sai daqui. Eu gosto até de fazer um paralelo, assim, quando tá em análise de alguém. Eu costumo falar que esses mecanismos de defesa, eles também servem quase como um véu, sabe? Tipo, é um negócio que você sabe que tem ali nesse in-between do você com essa realidade, mas que ele corta ali, de uma certa forma, a sua visão, sabe? Exatamente, muito legal esse conceito de véu, porque eu acho que é bem isso mesmo. Quando a gente fala em idealização, a gente tá falando de um mecanismo de defesa que nos protege da dor. E aí é muito interessante pensar na psicanálise, porque me parece que uma boa análise, ela tem esse objetivo de nos apresentar a dor. Então, né, pegar a nossa mãozinha e refazer isso que lá atrás, né, lá, de repente, pelos criadores, isso não foi oportunizado, a gente se aproximar da nossa subjetividade, porque, né, nos impuseram um ideal e a gente deixou isso maior do que o nosso eu espontâneo, o nosso eu verdadeiro. Então, numa boa análise, eu acho que ela tem o poder disso, de pegar a nossa mãozinha e nos apresentar a dor. Não, olha, porque pra gente ser real e espontâneo, a gente precisa necessariamente conseguir suportar emocionalmente essa dor, essa frustração, essa ansiedade. E é por isso que nem todo mundo tem esse recurso. Porque é difícil mesmo, né? Por isso que falam que a análise é uma coisa difícil, é frustrante, ela cutuca em várias coisas que são desprazerosas pra gente, mas o quão nos dá autonomia, quão uma existência fica mais livre, a gente sabendo carregar isso, sabendo que não tá errado a gente se sentir vulnerável, não tá errado a gente não dar conta de tudo. É ruim, é desprazeroso. Porra! Eu até fico brincando, às vezes, quando tem algumas sessões que elas são mais frustrantes mesmo, assim. Então, eu costumo falar que quando a pessoa começa a fazer análise, ela precisa ler todos os termos e condições, assina lá e assinar embaixo, né? Então, assim, li, aceito e desejo continuar, porque é isso que você falou. É um lugar onde a gente vai acessar, sim, as frustrações, gente. Então, assim, é quase que... Eu escutei isso na supervisão semana passada. É quase que uma criança, e eu não tô de forma alguma reduzindo qualquer nível psíquico de qualquer paciente nesse lugar, mas é que no fim das contas o nosso mundo emocional de todos os indivíduos hoje vivos no planeta Terra, a gente tem um lugar ali mais primitivo, né? E é aquela criança, tipo, o nosso emocional é aquela criança que tá esperneando no shopping, que tá super frustrada por algum motivo, e a gente tem muito esse papel de acolher e de abraçar, falar, tá tudo bem, você tá frustrado, essa é uma sensação que não é gostosa de se sentir, a gente se sente impotente, a gente se sente vulnerável, mas tome aqui o meu olhar, tome aqui o meu abraço, para que a gente possa juntos olhar para essa frustração de uma forma menos dolorosa do que ela tá se apresentando para você. Então, quando a gente abraça essa dor, às vezes, cara, dói muito, às vezes o paciente falta na sessão seguinte, é fato, ser meio clássico, mas na sessão que vem a seguir, ela costuma ser muito benéfica, porque a gente pode olhar, inclusive, para essa frustração com uma sensação menos aguda, vamos dizer assim, né? E com tipo, nossa, agora eu consigo ver o que eu tava sentindo naquele momento. Sim, muito bom, porque fala de uma conduta acolhedora para apresentar a dor, e eu acredito muito nisso, que a gente, sim, é nosso dever apresentar a dor, mas eu acho que isso precisa ser feito com acolhimento, com carinho, e eu acho que é por isso que é bacana a gente se colocar numa posição humana, porque até fazendo um gancho na teoria, como a gente se constitui através do olhar do outro, a gente se vê através do olhar do outro, isso está dentro da gente, numa análise que vamos pensar que é a oportunidade de poder remendar isso para aumentar a subjetividade que ficou tolhida por um outro muito grande, muito tirânico. Uhum. Vamos pensar que a gente, como analista, a gente tem a oportunidade de fazer esse remendo legitimando. Então, aqui eu, como o grande outro, né, vamos usar um termo aqui de Lacan, analista, eu falo para o meu paciente que eu também sofro disso, e eu também sofro de fato, não é uma coisa hipócrita. Uhum. Eu também passo por isso. E isso ele se sente autorizado, como lá atrás, que deveria ter sido, para também se autorizar a sentir a frustração e a carregar isso sem achar que tá errado. Uhum. Então, acho que isso é muito essa conduta mais humana e menos idealizada do psicanalista. Eu acho que tem a tendência de aproximar o paciente dele mesmo, que eu acho que é a máxima do nosso trabalho, né? Uhum. Nossa, o Winnicott estaria uma hora dessa aqui, ó, aplaudindo. Gente, até pra que vocês saibam, o Winnicott, ele inclusive é uma das linhas que eu mais gosto, porque é bastante acolhedor. Ele era pediatra e também psicanalista, e foi um cara que olhou muito pra esse acolhimento, né? Diferente da mamãe Klein, que assim, foi a que a gente citou aí no começo do episódio, que ela era um pouquinho mais... Que palavra eu posso usar pra mamãe Klein? Porque eu acho ela muito foda, mas ao mesmo tempo ela realmente ocupava ali um lugar de maior frustração pro indivíduo.
E aí, esse lance da idealização, eu tô entendendo, e aí você já falou um pouquinho antes, que ele é simplesmente um lugar inalcançável. Né? Então, parece que ficou mais importante parecer algo do que efetivamente ser você mesmo, né? A gente aqui nesse bate-papo já identificou que a idealização, ela por si só, ela é uma fuga da realidade, né? Mas e quando essa demanda ela aparece no lugar dessa idealização do querer e poder e gostar de ficar na sua própria companhia, né? O que você acha disso, Monique? Eu acho que a idealização, por ser uma posição, então a gente está sujeito ao longo da nossa existência, ela acompanha também as gerações e as mudanças na sociedade, então o que nos é demandado. Então vamos pensar que antes, ou até, né, não vamos generalizar, mas o mandamento é, uma mulher para ter valor precisa ser casada. Então aí se vai atrás desse ideal. Aí vamos pensar que hoje esteja mais estimulado isso, você precisa ficar bem sozinha. E eu acho só perigoso quando a gente compra essas demandas sem o senso crítico, que é isso que a idealização, para nos proteger da dor, acaba tolhendo nossa capacidade de senso crítico, que é realmente se perceber, porque ficar sozinha tem um custo, não é, eu tenho que estar sempre bem sozinha, então eu estar sempre bem na minha companhia. Não, a gente não tá sempre bem, nem sozinha, nem casada, nem com namorado. Então acho que esse é o perigo de achar que um contexto de estar sozinha, ou de estar casada, ou de estar do jeito que for, precisa ser um lugar só com borboletas voando, violinos tocando. Vai ter um custo, esse é o senso crítico, qual o custo que eu quero pagar? Acho que por isso que a subjetividade tem que ser tão, acho que é o nosso diamante, né? Tão valorizada. Qual o custo que eu quero pagar? O custo de estar com alguém, que vai ter um custo, se essa pessoa combina comigo, isso é extremamente subjetivo, o que eu quero. É o custo de estar sozinha, que também tem custo. Sempre vai ter um custo. Então, acho que esse pensamento crítico e muito subjetivo que é importante manter. Sim. Nossa, você falou umas coisas que eu até tô meio travada aqui pensando. Nossa, gente, sério, gravar episódio do podcast, gente, jura, assim, é um processo investigativo, assim, da minha própria psique, porque, cara, às vezes eu escuto as pessoas falando, eu fico, é tipo o meme do John Travolta, sabe? Tipo, o que tá acontecendo? Porque, cara, é muito isso, né? Eu acho que cada vez mais a gente vendo e sentindo a força feminina brotando, e a gente tá aqui nesse papo entre duas mulheres cis, mas isso também é replicado para qualquer outro gênero, onde se encontra esse indivíduo numa posição do ter que, então, agora ser feliz sozinho, né? E, nossa, a partir desse lugar a gente pode abraçar o tema do primeiro episódio sobre luto e lutas, esse luto não reconhecido, o último episódio sobre amor no dia de hoje, de como, então, a gente se identifica como indivíduo particular e único no mundo, e esse lugar, às vezes, do estar sozinha, pode ser também muito perigoso, sabe? Se você não tem uma pessoa por perto no sentido de te dar esse apoio, esse holding, seja um amigo, uma amiga de confiança, uma família, ou alguém da sua família, ou analista, enfim, qualquer pessoa aqui, pode ser um lugar muito perigoso de enfrentar isso sozinha, né? Porque às vezes as nossas referências, elas ficam muito desmembradas, né, quando a gente olha para esse ponto específico. Mas o aprender a ficar com a sua própria companhia, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem na vida, né? Porque é difícil, é complicado, e aí quando você mora sozinho, você tem que lidar com outros tipos de burocracia sozinho. E, cara, às vezes ter alguém para partilhar disso pode sim tirar um peso. Mas será que é esse peso que vai te oferecer essa repleta e completa felicidade? Me parece que não. Eu pegaria um gancho no que tu falou sobre os pesos de ficar sozinha e que a gente imagina quando tiver alguém, a gente divide esse peso, ou esse peso diminui. Acho que, sei lá, se a gente levar pro concreto, vamos pensar algo, responsabilidade financeira. Então eu tenho alguém para dividir minhas contas. Legal, esse peso pode ter sido dividido, mas certamente vão vir outros pesos emocionais, da convivência, do ter que estar aberto ao outro, respeitando, porque o outro não vai nos atender na completude das nossas demandas, assim como a gente também não vai atender o outro. Convivência é desgastante por si só, então assim, a gente se exime de um peso, mas ganha outro peso, e aí por isso que precisa ser tão subjetiva essa escolha, tão do momento da pessoa, mas não
que ela considere, eu quero isso pra eliminar do peso. Porque de alguma maneira vai ter peso sempre. A questão é qual o peso que a pessoa genuinamente quer suportar, que ela tá disposta a trabalhar e a suportar. E eu acho que essa resposta tem que ser muito na individualidade de cada um, na subjetividade de cada um para ser escolhida. Vamos agora para as perguntas. Pedi para as pessoas me falarem em uma palavra o que é idealização para elas. E as respostas foram projetar, expectativa, imaginação, perfeição, fantasia e frustração. Mas também surgiu uma pergunta muito interessante. Seria a idealização o mecanismo de distorção da realidade? Sim, absolutamente. Embaso isso até com um trabalho, um artigo interessante, que o título é Idealização e Onipotência na Juventude Contemporânea. E para isso, as pesquisadoras, a Bianca Bergamo e a Marta Cardoso, usam a drogadição para justificar isso. Que para a gente ter o efeito da idealização na realidade é via substâncias químicas. Então é a droga que possibilita essa fuga. A realidade ali, ela se apresenta, na maioria das vezes e continuamente, não sempre. Às vezes a realidade é favorável, mas não sempre. Só que a gente tem uma tendência a querer que a realidade seja sempre confortável, sempre quentinha, aconchegante, prazerosa. E não é. A realidade às vezes é fria, né? Trazendo em termos que a gente consegue sentir mais, que acho que esse é o intuito. É fria, é gelada, é hostil. E aí a droga cumpre esse papel, que não deixa de ser uma fuga da realidade. Que via substâncias químicas, a gente consome algo que nos consagra essa onipotência tão perseguida, que a gente não se sente vulnerável, que a gente se sente grandioso, e acho que por isso que há essa tendência a esse vício psíquico, não só o químico, né? A gente é viciado nisso, em se sentir grandioso. Por isso que é importante se familiarizar com esse lugar limitado, castrado, de vulnerabilidade, que, de novo, não é bom, mas é muito importante, muito empoderador a gente conseguir suportar e legitimar esse peso. Não, até esse ponto da drogadição é também uma bandeira vermelha para a gente considerar, que o próprio nome diz, né? Então, muitas vezes a busca por uma fuga da realidade, usando algum tipo de... consumindo algum tipo de droga lícita ou ilícita. Então, a gente aqui não tá fazendo nenhum tipo de apologia às drogas, de forma alguma, mas um ponto de atenção de como esses recursos são usados vindos do mundo externo. Olha, aqui eu fiquei com a minha cabeça tela azul, pensando nas tantas possibilidades que a gente pode pensar a partir desse lugar da idealização. Algo me diz que você aí do outro lado também está assim. Então, Monique, queria muito agradecer a sua presença e participação. Foi uma honra ter você aqui no Neurotiquem. Muito obrigada, eu, de novo, pela oportunidade. Te parabenizo pela tua iniciativa. Eu acho que tem função social esse teu podcast. E queria finalizar aqui deixando uma frase para a gente pensar no intuito da idealização que a gente está falando, que é: nós poderíamos ser muito melhores se a gente não quisesse ser tão bons. Essa frase eu acho que é conhecidíssima, é uma frase do Freud, e eu acho que é para deixar essa provocação mesmo, que ela tá muito linkada à idealização, de como ela nos tolhe, como a gente querer ser tão bom, a gente se empobrece. Então, fiquem aí com essa frase, essa bomba de efeito, meu Deus do céu. O Freudinho sempre muito pertinente nas palavras. Monique, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Vicky. Cosmódromo Estúdio.